Com o mesmo dinheiro que você vai usar para comprar uma casa na Disney, você consegue comprar um prédio todo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Imóvel Lucrativo. Aqui nós discutimos as principais estratégias para você viver de aluguel em dólar. Eu sou o Sandro Ferreira, eu sou investidor imobiliário profissional. E na aula de hoje eu vou te ensinar que viver de aluguel em dólar não é só para quem tem dinheiro. E no final, você já vai sair daqui pronto para dar o seu primeiro passo para viver de aluguel em dólar, mesmo não estando nos Estados Unidos. A primeira coisa que você precisa entender é que o componente mais importante dessa jornada não é o dinheiro, é o conhecimento. Porque com o conhecimento, você tem acesso a estratégias diferentes para construir renda recorrente e construir patrimônio. E é muito interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, de multifamily, que são prédios residenciais de aluguel, grande parte das pessoas, inclusive pessoas que são inquilinos desses prédios, não tem a menor ideia. O mercado posiciona como se fosse uma coisa impossível de se fazer. Eu conheço pessoas comuns, como eu e você, que têm feito isso. Dentro de todas as classes de investimento imobiliário, que não são as tão sofisticadas, né? Como, por exemplo, investir em galpão industrial, é mais sofisticado, mas como pessoas comuns que conseguem investir, você pode comprar uma casa na Disney, por exemplo. Mas com o mesmo dinheiro que você vai usar para comprar uma casa na Disney, você consegue comprar um prédio todo. Com esse processo, você vai passar por essa transformação pessoal, familiar, de ligado e criar renda em dólar. Mesmo não estando nos Estados Unidos, é sobre isso que a gente quer falar. Quando eu tomei conhecimento disso, eu não tinha muito dinheiro para começar. Mas eu investi no meu conhecimento. E eu vi que tinha muitas pessoas sem dinheiro, mas que hoje são donas de prédios inteiros, estão vivendo de renda de aluguel em dólar. Mas como isso é possível? E é uma coisa simples. Você compra um imóvel e você vai alugar aquela casa. Quando aquela família vai embora, você perde 100% da tua renda. Se você tem um prédio, você com 9 apartamentos, 10 apartamentos, se um inquilino vai embora, você ainda tem 9 inquilinos pagando a conta. E lembre-se que quando você compra a casa, a avaliação do teu imóvel, o valor da tua casa, ele está diretamente atrelado à valorização média dos imóveis naquela área. Ou seja, se os teus dois vizinhos decidirem vender a casa deles por um preço mais baixo do que a tua casa acabou de perder valor. No multifamily, nos prédios residenciais, você tem mais controle. A gente aumenta a receita e a gente diminui a despesa. E para aumentar a receita, não é só com aluguel, você tem uma série de outros fatores que você pode implementar no seu edifício para aumentar a receita, diminuir a despesa e, consequentemente, refletir no valor do teu imóvel. O que adianta você ter o dinheiro e não saber fazer? O que adianta você ter acesso ao recurso e não ter acesso à informação? Antes do dinheiro, você precisa aprender a fazer. Conforme você tem o conhecimento, conforme você aprende as regras do jogo, exercita isso, melhor a prática ela fica. Entrar no jogo dos prédios de aluguel é o que vai mudar. Não só a tua acumulação de patrimônio, mas também de criação de renda recorrente. Eu sempre converso com investidores que eles estão hoje numa posição como eu estava quando eu comecei, que dizem: eu já compro imóvel, tenho alguns imóveis na Disney, tenho uns apartamentos, estão alugados e me dão uma renda. E aí eu sempre pergunto: e qual que é o retorno que você tem ao ano com esses imóveis? Isso me dá um retorno de 5% ao ano, mas o meu patrimônio está protegido, o que não deixa de ser verdade. Mas aí eu te pergunto: o que você prefere? Pegar o seu dinheiro, investir num imóvel que vai te dar um retorno de 5% ao ano, ou usar esse mesmo dinheiro e colocar no imóvel que vai te dar 10% ao ano, 12% ao ano, 15%, 18%, 24% ao ano? O que é melhor? Mas como que isso é possível? Bom, é simples, economia de escala. Porque no prédio de apartamento, você não só está aumentando a sua receita, porque você, ao invés de ter um inquilino, você tem 9, 10 inquilinos, você também está aumentando a avaliação do imóvel. E uma coisa que é muito interessante nos Estados Unidos, diferente de como acontece no Brasil, é que quando o teu imóvel valoriza o preço,
nos imóveis residenciais de aluguel, você consegue acessar aquela diferença. Para simplificar, você comprou um imóvel de 1 milhão e você fez as renovações estratégicas, ou você aumentou a receita, diminuiu a despesa, e na avaliação agora o seu prédio ele vale 1.500.000, o banco ele vai te dar até 70% dessa diferença. Ou seja, de novo, imóvel de 1 milhão, vamos dizer que você deu uma entrada de 250.000, então a sua dívida é de 750.000. Agora, o seu imóvel ele vale 1,5 milhão. Se ele vale 1,5 milhão, a conta é simples. 1,5 milhão vezes 70%, esse resultado, menos os 750.000, é o capital que você pode acessar para investir no seu próximo imóvel, para você continuar fazendo aceleração de crescimento do teu patrimônio. Esse é um outro benefício do porquê vale a pena você investir nos imóveis residenciais de aluguel. E, de novo, falando sobre dinheiro, existem muitas negociações que você pode fazer direto com o proprietário, que você pode fazer criativamente, que você não precisa necessariamente do banco. Porque eu fiz não uma, não duas, mas eu fiz inúmeras vezes negociações dessa forma, em que você cria cenários que todo mundo ganha. Você, como investidor, ganha, o vendedor ganha, o corretor ganha, o banco ganha, todos ganham. Você está criando economia de escala num cenário que todos vão ter um resultado. Você pode ter sucesso investindo em casa, você pode ter sucesso investindo no apartamento. Quando a economia está aquecida, é excelente. Mas a razão pela qual o multifamily é a melhor forma de proteção patrimonial é porque você tem um melhor controle, você não está exposto à flutuação do mercado. E comprar uma casa, comprar um apartamento, o modelo tradicional de construção de patrimônio, ele é muito mais demorado, ele te expõe a muito mais risco. Se você quiser ter a proteção do teu patrimônio, se você quiser escalar com segurança, e se você tem um perfil mais conservador de investimento, o multifamily, que são os prédios residenciais de aluguel, é o veículo que vai trazer esse resultado para você de uma maneira muito mais eficiente. Se você chegou aqui, você a algum ponto já pensou em investir em imóveis, mas você travou porque você nem sabe por onde começar. Se sentiu perdido, inseguro, e às vezes a gente até pensa, talvez esse jogo não é para mim, é só para quem já nasceu rico, já tem muito recurso. Comprar um prédio? Como assim? Que são as perguntas que eu me fiz quando eu comecei na minha jornada. Mas você não está sozinho. Muitas pessoas comuns, como você, como eu, estavam exatamente no mesmo lugar que você está hoje, que chegaram lá. E a gente fica travado. E sabe por que a gente trava? Porque a gente não toma a atitude, a gente não age. O primeiro passo é você começar a entender e conhecer as estratégias para que você tome decisões informadas. E aqui eu vou te dar 10 dicas preciosas para você começar a entender essa estratégia. Ok? Então vamos lá. Número 1. Aprenda tudo o que você puder sobre o mercado. Entenda como funciona, quais são os tipos de imóveis, por que vale a pena você investir num tipo de imóvel ao invés de investir em outro tipo de imóvel. Por exemplo, por que eu vou comprar um prédio ao invés de comprar uma casa? Por que eu vou comprar só um apartamento ao invés de comprar um prédio todo? Tenha metas claras e objetivas. Você quer ter renda passiva? Quanto de renda passiva você quer ter? Decida qual que é o teu objetivo antes de você colocar qualquer dinheiro na mesa. Comece pequeno. Não precisa comprar um prédio com 100 apartamentos de cara. Compre um prédio com 5 unidades, com 6 unidades. Vai aprendendo. Para você, então, ir graduando para os próximos passos. E aí você vai, então, cada vez fazendo, né, a troca do seu tipo de imóvel. Porque quanto maior é o tipo de prédio, menor é o teu envolvimento. Se você tem um prédio, por exemplo, com 20 apartamentos, você já pode contratar uma empresa de gestão patrimonial, que no Brasil a gente chama de imobiliária, mas aqui a gente chama property management. Você já tem a condição de contratar um property management para tomar conta da tua propriedade. Número 4, a regra básica: localização, localização, localização.
Localização conta muito. Às vezes eu recebo oportunidades de oferta de prédio que aconteceu recentemente, um prédio com 30 apartamentos por 200 mil. Mas é um tipo de bairro que eu não investiria da menor forma. Então, você vai entendendo como é que você identifica quais são as melhores regiões para você investir, com pesquisa. Número 5, planeje as tuas finanças com inteligência. Não é só o valor do imóvel. Você tem o seguro, você tem o imposto, você tem água, você tem luz, você tem manutenção, você tem uma taxa de vacância. Número 6, acompanhe as tendências de mercado. Fique ligado na economia, nas taxas de juros, nos movimentos do setor. Quem acompanha antecipa. Número 7, construa uma rede de contatos forte. Comece a se conectar com outros investidores que já estão investindo em prédio. Mas eu não conheço ninguém. Muito bem, a gente tem uma rede de investidores que já fazem isso, que terão o maior prazer de te dar informação, de te mostrar o caminho, assim como alguém mostrou o caminho para eles. Número 8, busque informação de especialistas. Contadores, advogados, corretores, investidores. A gente tem no nosso network, na nossa rede de contatos, profissionais que vão te auxiliar com isso. Número 9, esteja pronto para os altos e baixos. Mais uma razão pela qual investir em imóvel multifamiliar faz sentido para mim. Porque na baixa é o tipo de imóvel que vai ter o menor impacto na sua carteira de investimentos. E, finalmente, número 10, tenha paciência. A riqueza no mercado imobiliário não vai acontecer do dia para a noite, mas ela chega para quem planta direito. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha, não esquece de ativar o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo interessante sobre como aprender a viver de aluguel em dólar, mesmo não morando nos Estados Unidos.